Os gentios, os desviados, os afastados que tiveram a oportunidade de ter Jesus agora na grande tribulação, não vai ter oportunidade de ser salvo. Aí fica aí uma pergunta. Se não haverá oportunidade de ser salvo, por que Deus envia 2 testemunhas para pregar o evangelho aqui na terra? Com qual finalidade? Uma vez que ele não vai salvar ninguém. Não seria para os judeus essas 2 testemunhas? Eles defendem que seria exclusivamente para os salvação. O próprio texto de Zacarias mostra os judeus todos se arrependendo. Para os judeus, eles defendem que sim, mas não para o... Eles não são seres humanos? Ele diz que não haverá salvação. Então, se não haverá salvação, não haverá para ninguém. Se o judeu está sendo salvo, então tem alguém sendo salvo. Fora os judeus, haverá a possibilidade? É que está. A questão é, haverá ou não? Porque a pergunta mas a pergunta não foi essa. A pergunta é, não haverá salvação na grande tribulação. Para os judeus, não haverá. Então pronto, então acabou. Já está a resposta. Já morreu aí. Já morreu na praia. E os desviados da igreja? Porque são 3 povos, judeus, igreja e gentios, né? Gentios. Os judeus, nós sabemos que a grande tribulação se trata deles, é para eles. É um juízo de Deus para eles, a grande tribulação. Serão salvos através disso. E os desviados da igreja? Então, mas aí você já respondeu a pergunta primeira, agora já é uma segunda pergunta. Vamos trabalhar a primeira. Haverá salvação na grande tribulação? Vocês já concordaram que haverá, porque o judeu não tem como negar esse texto aqui, e não tem como negar o que Jesus disse em Mateus 23, versículo de número 37 a 39. Vocês dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão. Haverá arrependimento. Eu derramarei o Espírito de graça sobre um povo da desgraça que não quer saber dele? Não, sobre um povo que disse, bendito que vem em nome do Senhor. Então, haverá salvação? Haverá salvação. Segundo ponto, porque as 2 testemunhas? As 2 testemunhas, a Bíblia não afirma que estará pregando só para judeus. Olha só o que diz aqui no capítulo 11 de Apocalipse. E não são os judeus que vão fazer isso aqui não, olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, é enfático. Olha o que diz aqui, ó. E quando acabarem o seu testemunho de quem? Das 2 testemunhas. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra, como se não bastasse, aqui lacrou, é acachapante, incontestável, irrefragável, irrefutável, indubitável, irrefutável. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado quem? Os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos, os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto, e aí vai. Só que não só isso. Se não haverá salvação, por que Deus enviará 3 anjos para pregar o evangelho? Você sabe que tem 3 anjos que vão pregar no período da grande tribulação? Literalmente 3 anjos estarão pregando. Aí uma pessoa fala, mas onde é que está escrito isso? Quais são 3 anjos com pregações diferentes? Um prega o evangelho do reino, parece? O evangelho eterno. O evangelho eterno. Olha lá, tá aqui, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, voando. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí continuam os outros 2 anjos. Quebrou. Se Deus não vai salvar ninguém, então acabou. Por que pregar? Para que pregar? Para que mandar 2 testemunhas? Então haverá essa possibilidade. Para que além de 2 testemunhas, 3 anjos. O Espírito Santo será tirado. Agora, olha outra coisa. Para os que advogam que a igreja estará na terra. Se a igreja que recebeu a grande comissão de fazer o quê? Pregar o evangelho. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, estará na terra? Por que os anjos?
Porque Deus manda 2 testemunhas e porque Deus manda 3 anjos. Por quê, pastor? A igreja, então, está em desobediência. A igreja está praticando o pecado da omissão. A igreja está em rebelião. Então ele vem arrebatar rebeldes, Então, desobedientes e pessoas que estão vivendo até o fim o pecado da omissão. E tem até um versículo que diz que os anjos queriam pregar o evangelho e É para a igreja. deu isso para a igreja. Então, se a igreja é tirada... Se a igreja está na terra... Os anjos vêm para quê? Para quê? Aí quebra o pós. Boa, pastor. Até se eu fosse pós aqui, eu ficaria sem argumento. Eu levantaria da mesa e deixaria o senhor sozinho. Agora a igreja... Aí a igreja assim, ó... A salvação é só nossa. Acabou a oportunidade, ninguém será salvo da grande tribulação. Aí Deus vai ter que enviar anjos para resolver o problema. Para resolver o problema. Pronto.